Júlia. Gente, meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 23 de dezembro de 2011, sexta-feira. O verbete é de número 2155, tem 5 páginas, 43 logias e 19 máximos. Ele tem, além disso, 5, 9, 12, 13 máximos lá no detalhismo. Agora, o tema é Consim Transcendente. A especialidade autoevoluciologia. Definição. A Consim Transcendente é a consciência humana, homem ou mulher, já dedicada prioritariamente, de maneira teática, às tarefas autoconscientes da interassistencialidade para a psique multidimensional. Agora, o senso de multidimensionalidade pessoal, a construção de contextos existenciais transcendentes, a transcendentalização da Consim jejuna, iniciada com a tenebs pessoal, a transcendentalidade da Consim serenona, desde o útero materno, o atilamento pessoal quanto às inspirações ou achegas extrafísicas da parapreceptoria, a condição evolutiva da prescindência das mãos, as transvertons com bases extrafísicas. Agora, nós temos aqui, na argumentologia, o tópico da caracterologia, com 10 categorias de consciências transcendentes, conforme as etapas ascendentes na escala evolutiva das consciências. E logo em seguida, um outro tópico da taxologia, com 12 condições transcendentes passíveis de serem vivenciadas no estado de consciência restringida na existência humana nesta dimensão. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos agudização do autoparapsiquismo, autodidatismo parapsíquico, autolucidez parapsíquica, autoparapsiquismo avançado e fulguração parapsicosférica. Eu estou chamando a atenção aqui desses 5 que eu li sobre parapsiquismo. Agora, frase enfática: entender com racionalidade e lógica a condição evolutiva da Consim transcendente constitui o primeiro passo para se alcançar as vivências parapsíquicas, assistenciais e cosmoéticas. Você já vivenciou algumas conquistas específicas da Consim transcendente? Quais? Agora, na mega análise, nós temos aqui, a partir das observações também do João Paulo, 15 itens que nós destacamos na Consim transcendente: autoevoluciologia, parapsicopensenidade, transcendentalização, teaticologia, autoparapsiquismo, max-fraternidade, inortodoxia, anticonflituosidade, interassistenciologia, parapercepciologia, multidimensiologia, autopriorologia, semiconscienciologia, cosmoconsciência e cosmovisiologia. Agora aqui, questionamento. Poderia exemplificar em Principiologia, página 15, quinta linha, o princípio do corpo objetivo? Olha, eu indicaria para a senhora dar uma lida no livro Projeciologia, que foi feito para defender o princípio do corpo objetivo. O corpo objetivo é o psicossoma. Agora, teve um inglês que era um paleocientista que estudava botânica e processo de arqueologia e outras coisas mais, que era o Robert Crookwell. Ele, então, chamou isso aí, e durante uma boa temporada, o psicossoma, então, era chamado de corpo objetivo na ciência. De modo que eu uso o termo corpo objetivo como sendo o psicossoma. Em Parafatologia, página 14, terceira linha, a condição evolutiva da prescindência das mãos. Isso aqui, o melhor que a pessoa faz, porque isso aí é complexo, é a pessoa ver que ela não precisa mais de usar a mão nem o corpo humano do jeito que nós usamos. Então é preciso ela ver um verbete sobre prescindência das mãos. Tem um verbete.
A nossa amiga não está aí, mas tem aí a listagem, tem tudo. É só olhar. O nome é Prescindência das Mãos. Né? Agora, ó, eu quero agradecer aqui a Adriana de Oliveira, de Dois Córregos, lá de São Paulo. Eu recebi todo o material de Papai Noel, sabe? Agora, a minha mulher vai usar o material com as crianças que ela atende no consultório, sabe? Que ela mandou aquele cúpula de Papai Noel, umas coisas todas ali, que ela acha que eu sou de Mago Merlin a Papai Noel. Então, a gente vai ver. Eu agradeço muito todo o material que ela fez, os processos de Natal, o material, com muito amor e carinho. Agora é engraçado que eu peguei aqui, ó, envelope todo pardo, esquisito. A hora que eu peguei, estava aquele monte de energia. Então eu fui abrir logo para ver o que era. Era o processo do Papai Noel. Mas tem a chuca do Papai Noel, até aquelas coisas todas, sabe como é que é? Agora, ó, estão nos informando aqui que continuamos com problemas com as perguntas encaminhadas pelo site das tertúlias. De modo que nós solicitamos aos teletertulianos que enviem as perguntas diretamente dos e-mails pessoais para tertulia@caec.org. tertulias@caec.org. Tertúlia não tem acento, CAEC é tudo mais, minúsculo. É típico da ignorância da computação. Faz parte disso. É uma ignorância que todo mundo admite, então ela deixa de ser ignorância. Fica dentro da mediocridade generalizada. Não é isso? Agora, o mais, nós estamos aqui, então, por conta de vocês. Vocês podem falar o que vocês quiserem sobre consciência transcendente. Eu sei que isso não é muito assim afeito às considerações e necessidades do nível evolutivo de vocês. Mas vocês têm que atender muita gente, inclusive as com os réus. Vocês têm que estar entendendo essas coisas melhor mesmo. De vez em quando a gente chamar a atenção. De modo que uma coisa precisa da outra. Agora, o que eu chamo a atenção mais sério aqui é que a transcendência, ela entra o parapsiquismo. Mas não é um parapsiquismo à toa, é o interassistencial. Porque você pode fazer uma opção de parapsiquismo aí, mas a assistencialidade, às vezes, fica, por exemplo, na base da TACOM. Não tem tarefa de esclarecimento, não tem nada disso. Aqui não, nós estamos chamando a atenção para esse nível mais avançado do processo. Alô, Sr. Valdo, aqui. Na fatologia, a primeira linha, a construção de contextos existenciais transcendentes. Dentro, assim, nós temos esse contexto aqui. Agora, o que a gente pode otimizar em termos pessoais mesmo? A primeira coisa é a gente ver o seguinte: você examinando sua vida aqui, você vai ver que toda hora tem consciências em torno de você. Essas consciências, elas não estão aí à toa, elas estão fazendo alguma coisa. Como diz em bom português, elas estão futucando você, sua vida, sua cabeça. Alguma coisa tem. Há uma transcendentalidade na gente permanentemente, por toda parte, é onipresente. Então, isso tem que ser levado em consideração para nós tirarmos proveito da evolução através disso. Então, por exemplo, isso nós estamos falando faz 2 dias aqui, sobre a sensibilidade impressiva. É justamente isso, é um dos primeiros fenômenos que mexe com isso, é você sentir a presença de consciência junto. Agora, isso é um contexto existencial, vivo, da vigília física ordinária, que, no entanto, tem transcendência. Está mexendo com o lado de lá. Está trabalhando com a dimené. Uma outra coisa, está aí o acoplamentário.
O complementar é justamente para desenvolver isso aí. Você vai começar a ver primeiro aquilo que a gente chama de clarividência facial. É a vidência facial. Você às vezes vê alguma coisa na cara da outra pessoa, você vê uma outra personalidade. Você vê então movimentação da energia na parapsicosfera daquela pessoa. Isso tudo já mostra o processo. Agora, o que eu vejo mais importante é a hora que, aqui já tem muita gente que já chegou nesse livro, a hora que você começa a identificar a dimener, a dimensão energética, que é aquela primeira que acontece depois dessa. Qual que é a próxima dimensão? É a dimener, dimensão energética. E é essa que a gente vê na parapsicosfera das pessoas. Agora, você vê essa parapsicosfera ali, em torno de uma pessoa, é o que o povão sempre chamou isso de aura. Vê aquela aura, uma auréola de energia, quase sempre vibrante, que movimenta, quase sempre aumenta assim, outra hora faz um halo, uma auréola mesmo, em torno da pessoa. Mas veja, isso ainda é o início do princípio do começo. Está só engatinhando quando começa a ver isso. Agora, é muito interessante porque a pessoa vira assim com a cabeça, a aura movimenta junto com ela. Uma outra coisa, você fecha os olhos e abre, está tudo lá do mesmo jeito. Quer dizer, aquilo independe de você. No entanto, a sua clarividência, ela assinala no primeiro tempo e depois no segundo. Você fecha, abre, está tudo do mesmo jeito. Você entende? Isso tudo é técnica de desenvolvimento da clarividência. O acoplamentário permite isso de uma maneira técnica, porque todos os esforços do acoplamentário faz a convergência para essa meta, para você aprender o que é. Agora, com isso, nós estamos expandindo a realidade dessa existência física, que não é só física, ela é misturada, ela é mista, ela se interage, ela tem integração com as outras dimensões, do jeito que nós, consciência, também temos. Eu vejo assim uma coisa de tornar isso lúcido ao todo tempo, porque me parece que há às vezes uma certa dicotomia, ou a gente está no intrafísico ou você pensa no extrafísico. É tornar isso de uma forma natural. Não, então, e outra buscar coisa, essa continuada. lucidez e continuar. Que é aquilo que eu estava falando aqui, o labor ininterrupto. Esse eu acho que é o desafio, no meu caso, é esse desafio que eu estou tendo. Mas a maioria aqui já tem os primeiros passos. Certo. O problema agora é dar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto passo. É desenvolver, seguir avante com o processo. Agora, outra coisa séria, é que nós não trabalhamos com isso com nenhuma conotação mística, boba, água com açúcar, chorosa. Não tem isso, nada disso. A gente dá uma banana para essas coisas. A gente tem que analisar isso com frieza. Você veio diretamente da Sibéria para analisar o processo com lógica. Então isso muda tudo. Que é por isso que as pessoas aqui desenvolvem mais depressa. Porque não adianta. Uma pessoa, por exemplo, ela vai lá para a Umbanda ou vai para o Espiritismo de mesa, de Allan Kardec, chamado mesa branca, tal. Chega lá e só fica naquilo e entra dentro de uma rotina. A rotina ele faz assistência ao modo do espiritismo, ou lá até mesmo do terreiro. Mas, por exemplo, você chega e fala com a pessoa, olha, eu vou mexer num chakra. Qual é o chakra? Ele não sabe nada disso. Ele não desenvolve. Por quê? Os guias cegos, eles querem que as pessoas não desenvolvam muito, desenvolvam aquilo que possa eles atuarem. Então eles falam, o melhor médium é aquele que é inconsciente. Quanto mais tapado, melhor. Ele deve estudar mais os princípios da doutrina espírita, por exemplo, mas não outras coisas. Então, por exemplo, o Edgar Armand, lá em São Paulo, começou a estudar o processo de orientalismo, todo mundo começou a olhar de lado, fizeram até verdadeira campanha contra o homem fora de série. Ele estudou muito o processo de mediunidade, parapsiquismo, mas de uma maneira globalizante, não foi só em Allan Kardec. Mas você veja,
Seita é isso, o espiritismo aceita, não tem jeito. Eu acho que tratar a coisa com mais naturalidade, sem a questão assim, é lá no centro, é lá na Umbanda, é no dia a dia que a gente está, né? Agora, o caso todo é você ter lucidez e manter a sua meta fixa, sem sair do objetivo. Isso aqui é o importante. Professor, aqui no B, lado direito seu, página 14, na parafatologia, segunda linha, o atilamento pessoal contra as inspirações ou as chegas extrafísicas. Da parapreceptoria. Isso. O caso todo é o seguinte, a gente tem que estar, vamos dizer, o tempo todo, principalmente quando você está criando alguma coisa, ou está desenvolvendo algum trabalho, você tem que estar, então, antenada, desperta, lúcida, que é o que eu chamo aqui, o atilamento pessoal, porque eles querem ajudar você. O amparador, por exemplo, a maioria dessas consciências, eles desejariam que todo mundo tivesse amparador, mas é a coisa mais difícil que tem, é uma pessoa manter o amparador com ela tem que ter essa continuidade, você está entendendo? O trabalho dela, o esforço tem que ser consecutivo, aquilo vai caminhando com ela. Então, essa parapreceptoria, eles querem que todo mundo seja até pupilo, estudante, ou que fique igual a eles. Sim. Mas a maioria tem problema com isso. As chegas é a hora que a pessoa traz um subsídio, um enriquecimento, uma ideia melhor para a pessoa. Achegou com o processo, vai dar. Então, por exemplo, uma chega é a hora que você faz, por exemplo, uma revisão acrescentando, um acréscimo, um acrescentamento nos seus originais daquilo que você está escrevendo. Isso é um achego intelectual. Então, essas achegas extrafísicas são as ideias do amparador para melhorar você. Por exemplo, os amparadores, de modo geral, eles querem que todo mundo tenha extrapolacionismo parapsíquico. Mas a maioria não tem nem cabimento. Se vai fazer o extrapolacionismo, ela vai achar que é vampiro. Isso é igual eu. Eu saí com uma pessoa que eu gostava muito dela, e etc. tal, gente assim, de amizade de alto nível. Então, eu junto com o tal mal, saímos e dei um jeito de ir até lá. A pessoa estava dormindo. Aí eu apareço lá, todo bonitinho, arrumado, fui no beauty parlor, sabe? Acertei tudo extrafisicamente, com muita energia, e apareci, e ela me viu. A hora que ela estava saindo, que viu direitinho como é que era, falou, um vampiro, voltou para o corpo. Quer dizer, não adiantou nada. Boa vontade, boa intenção, um discernimento enorme que eu usei tudo, para ali eu desisti, nunca mais mexi com a pessoa. Se ela, por exemplo, fosse acessível, tivesse assim um nível melhor, a gente ia continuar com aquilo. O nosso amigo tal mal, na ocasião eu fazia muito disso, para ajudar os outros, para desenvolver projeção, etc. Agora, esse caso dessa pessoa foi assim, uma lástima, foi constrangedor. Eu chupei os dedos, né? A hora que vi aquilo, assim, virei vampiro, com a intenção enorme, energia que está tudo lá, o tal mal deu uma limpeza em tudo para ver. Agora, a pessoa correndo de medo, vampiro! E olha, era a minha cara. Eu nem falei depois com a pessoa, nada, sobre o assunto, a gente ficou quieto. O que você vai fazer? Agora, isso, eu estou falando, isso é o normal que tem por aí afora. Certo. É o que acontece com mais frequência, é isso. Há vamos dizer, um processo de repelir. Você está entendendo? A pessoa repugna. Ela dá um jeito, ela cria problema. Ignorância, né? Total ignorância. Processo, por isso que a gente tem que trabalhar na questão de parapsiquismo, de multidimensiologia, mostrar as outras dimensões, a energia, estado vibracional, é uma saída. Estudar mais e ficar mais atento. Né? E dar exemplo dessas coisas, né? Certo. É o jeito. Obrigada.
Valdo, uma pergunta técnica. Nesses últimos dias a gente tem tido menos de 20% de umidade do ar. A umidade tem caído Não, conforme o dia está 10. barbaramente. Outra coisa, conforme o dia está 10 e 39 graus. É como Agora, Brasília. Nós sentimos muito que aqui a gente está no meio da planta. Quem está no meio de verde, como é o meu caso lá, que a Sente casa menos. você não sente nada. Agora, como funciona então a questão da ectoplasmia? O campo é hidrófilo, você estava falando do acoplamentário. O campo é hidrófilo, naturalmente ele já bebe água. Aqui, O por exemplo, ar-condicionado tira. Aqui dentro, nesse instante, está 38 graus de umidade. Ainda é 38. baixo, né? Ainda é Já bem está baixo. Mas lá fora está 53 graus, aqui Tá. ó, desse lado. No sol está 50, Por causa mais do de sol, 50 a graus. situação, 53. Você Valdo. tem ideia, isso está tudo aqui. Agora está a 24 graus. Interno. Aqui está 25 graus Celsius. Agora, Aqui como dentro. funciona, então, a extração do ectoplasma da gente pela pele? A pele está completamente seca, por mais que a gente beba água, se hidrate, está seca. O ar está completamente seco, porque o ar-condicionado acaba de tirar o pouco da umidade que tem. Não é isso. Como é a questão que fica? Você coloca o melhor aparelho de ar-condicionado, você põe lá em 18. Ele não vai para chega 18. em 21. Coitado, o ele está de língua de automático fora. dele desliga. O split está... Passa a temporada, ele vem de novo. A hora que passa para 23 e tal, ele volta para o 21. O meu lá do quarto é desse jeito. Ele não consegue, ele não dá Então ele conta. fala, aí ele para. Daí a pouco ele tá, começa de novo. Coitadão, a pena. O fôlego dele é curto. O esforço é maior, tanto das máquinas quanto o nosso. Então, como é a questão dos amparadores trabalharem com ectoplasmia em temperaturas e condições assim Não, tão adversas? aqui tem umas coisas que ajudam demais, que é o verde, né? Você sabe, o Rio é um problema. O Rio está muito poluído atualmente. Eles estão falando que o Rio está maior poluição do que o de São Paulo. Saiu na televisão isso. Agora, então, isso é difícil. Não tem jeito. Você sabe, o mar, ele limpa até um certo ponto, mas não limpa tudo. Não dá. Tem muita gente no Rio. E eles agora estão esperando milhões lá no Rio, vocês sabem, milhões de turistas esse ano aí. Esse fim de ano está uma loucura. A televisão ontem estava falando isso. Então, o problema é sério. Agora, conosco aqui é muito bom, porque Foz do Iguaçu tem um dos maiores índices de verde do planeta. É aqui, como cidade. Você olha que tem árvore, tudo quanto é lado. Dá uma chuva aí, ou um vento forte aí, uma ventania dessa brava, é muita árvore que cai, porque tem árvore tudo quanto é lado. Agora, esse processo de cair árvore faz parte do serviço aqui. É natural em Foz, faz parte. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a gente tem que ficar de olho com os aparelhos, empregar os aparelhos possíveis, tudo que a pessoa tem. É o que eu uso. Eu tenho termômetro que vê dentro e fora do meu quarto, do meu escritório, tudo isso. E eu olho também o processo de umidade. Outra coisa, é o Fargon. Atualmente foi colocado um Fargon enorme em cima da nossa área. Entende? É o Fargon da natureza. Então acabou com tudo quanto é umidade da história, temporariamente. Agora estão achando que amanhã já vai chover. Porque já faz muitos dias que não chove. A hora que chove, Mais de 20 dias. aumenta tudo. Lá no centro, Aí a Valdo, gente precisa ter cuidado. A hora que chove, às vezes, vai para 82 de umidade. derruba tudo. Quando eu vejo isso no meu quarto, aí eu ponho o Fargon. Eu uso aqui, Valdo, Começa a eu funcionar uso tudo. o mesmo aparelho que eu usava em Brasília, que é aquele umidificador ultrassônico, o ar-condicionado está ligado de um lado e aquele ultrassônico do outro, porque ele não molha livros, não estraga nada, mas ele umidifica o ar. Agora, a situação está tão crítica lá no centro que tinha bem-te-vi bebendo água no caninho do meu ar-condicionado, para você ter uma ideia. Não era nem beija-flor, coitado. Era os bem-te-vis enfileirados, assim, Não, para porque estão beber tendo água dificuldade. no Agora cano, eles têm que ir não tinha. no rio, porque não tem muita água mais parada devido ao processo da dengue, né? Estão acabando com tudo isso. Os passarinhos tem têm que ir. poça d'água, Eu já não tem falei nada. para eles, olha aqui, reúne todo mundo e avisa para ir ao rio, beber água no rio. Porque situação tá em vasilha pequena os passarinhos não vão achar muita coisa. Eu já avisei para a turma lá, o chefe dos passarinhos. Valdo, mas como fica então esse fenômeno da ectoplasmia do campo hidrófilo com uma temperatura e uma Não, uma eu secura acho que como isso essa? não afeta nada. Gente. Não altera Comigo nada? Aqui, eu, por Nem na exemplo, não gente? sinto nada. O negócio funciona do mesmo jeito. O efeito físico Agora, não eu muda. só fico olhando
O problema, por exemplo, assim, devido à minha idade, o processo do corpo, problema os terminais, os pés, por exemplo. Você tem que estar coberto de qualquer maneira. Uma outra coisa, jamais colocar um edredom nesse período aqui em cima de você. Senão você vai ter pesadelo, devido ao processo de aumentar a pressão da pessoa. Mesmo aquela que não tem pressão arterial alta, ela começa a ter ali. Entende? Por exemplo, você passou, está com um edredom, você estava sentindo frio, aí você está lá dentro. Durante a noite o negócio começa a aumentar. De 18 graus passa para 26, 27. Você vai ter pesadelo, devido ao edredom. Isso tudo tem que ver aqui, é processo nosso. Eu, por exemplo, nessa época não tem nada em cima de mim. Agora só fico com pijama, mais nada. Entende? Agora, essa é uma saída das viroses que tem sobre esse assunto. Uma outra coisa também que eu olho muito é o seguinte, é a direção do ar-condicionado, para onde vai. No quarto, por exemplo, isso é muito importante, a gente vê como é que fica. Porque às vezes, se você começar a receber só aquele ar, com as alterações de temperatura, isso pega as suas cordas vocais. Isso aí é perigoso. Afônico. Pois é. A gente tem que olhar muito. Uma outra coisa nessa época também é o processo de mastigar. Parece que não tem nada que ver, mas só tem. Mastigar é muito importante para você não criar problema na boca. Senão pode criar, do jeito que eu criei essa semana aí, um processo com a afta. Isso dá problema na hora que a gente vai falar aqui. Entende? Aí se dá um jeito. Porque às vezes dói, dá aquele processo que você vai falar e está sentindo dor, que vem dos pilares da glote, vem pela língua, vem para a situação toda, isso aí é difícil. Aí a gente tem que abrir o olho. E nessa época do ano essas coisas tem, devido o jogo da temperatura com a pressão arterial. Isso é um fato. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu sou 100% favorável a essa época, ao verão. Eu prefiro muito mais, eu pessoalmente, do que o inverno. Agora, é muito engraçado isso, que parece paradoxal, né? Porque o problema parapsíquico funciona mais com o ambiente mais frio. Mas eu não, eu jogo nas 11, topo qualquer parada, viu? E acho melhor nessa época. Porque qualquer coisa você transpira, você desintoxica na hora. No inverno já é mais difícil. Você tem que fazer mais ginástica, mais... Aqui é hoje, não. Você mexe um pouco, quando você vê, você está aí com respiração inconsciente, tudo funcionando. E eu acho que o problema de transpirar, de modo geral, a população ainda não dá valor para isso. No entanto, é um dos remédios da natureza é a transpiração. Eu sempre dei valor para isso. Então o povo fica aí só nas axilas aí, entende? Isso é bobagem. A pessoa tem que transpirar. Toma banho depois. Para as mulheres é fácil, né, Valdo? É só chegar na menopausa, ela vai transpirar, transpirar, ter calores e calores. Mas olha, aí já é tarde, porque ela passou o tempo que devia ter aprendido isso. Aí já passou da hora. Professor Valdo. Sim. Aqui no B. Na interaciologia, terceira linha, interação, verbação, anticonflituosidade. A interação, verbação, anticonflituosidade. Sim. O problema todo é o seguinte, é você fazer as coisas e só falar depois e não entrar no conflito de ninguém. E você não ter mais conflito, dá um jeito de acabar. Se a pessoa usar essa interação, esse é o caminho dela se libertar dos conflitos. Porque conflito é o seguinte, tem o conflito seu, autoconflito. E tem o heteroconflito que atinge você, que ele vem de fora para dentro. A gente tem que evitar os dois. Agora, o primeiro mais sério é o seu. Se você não domina o seu conflito, você se torna vítima do conflito dos outros. Agora, a anticonflituosidade é favorecida pelo acesso a para-ângulo? Mas agora é tudo, né? A pessoa vê, porque conflito é uma coisa complexa. É muito tipo ou categoria de conflito que existe. Você tem que examinar e ver qual que é aquele que está atingindo você de fato. Como é que fica isso? Então isso aí tem que ser visto. Porque às vezes a
a possibilidade de outro foco, não? Um enfoque diferente das coisas. Pode Sim. mudar muito a panorâmica da hora, né? Do momento. Agora, o caso todo fica de olho. É aquilo que nós estávamos falando aí para ela, o processo do atilamento. Fica de olho nisso. É antenado. A melhor consciência que tem é aquela que vive antenada. Quer dizer, você olhou para a pessoa, você não vê antena nenhuma na cabeça dela, está ruim. O que é essa antena que a gente vê? É a parapsicosfera. Então, por exemplo, eu tenho pena a hora que nós vamos num evento, por exemplo, lá na cidade, um monte de gente, tal, problema da política, tudo isso. Aparece uma pessoa, fala, você viu a aura dela com uma coisa enorme, e ela é ali inspirada dentro do processo. Depois vem uma pessoa que você procura a aura, coloca tudo quanto é luneta, microscópio, telescópio, você não vê nada. A pessoa totalmente embaçada, nula, não tem nada. Isso é a pessoa desantenada. Entende? Então, a antena é um caso, ela aparece. Para mim, eu olho as antenas da maioria das pessoas. Você está entendendo? É muito importante. E olha, tem antena aí de tudo quanto é jeito. Vocês já viram que aquelas de televisão tem de tudo quanto é jeito aí e tal. As pessoas também são assim. De modo que o negócio comigo é Robocop. Quem chega sem antena não é Robocop, está ruim. Está precisando de funcionar melhor. A paraverbação ajuda nisso, né? Ajuda. Claro. Comecei há pouco tempo a prática do EV através das técnicas passadas no programa Ciência e Consciência pela professora Nancy. Durante o exercício senti uma consciência, percebi a energia que não era minha, vi na tela mental a pessoa que deu até seu nome. Seria algum dessomado, amparador ou até mesmo alguma consciência de minhas outras vidas? É normal essa influência no exercício de EV? Sim. Anota isso aí e vê o que acontece. Se tiver importância, os amparadores vão informar você com mais detalhes. Pretendo fazer uma divisória em meu quarto de dormir para realizar a TENEPS. Gostaria de saber se há alguma implicação, riscos ou problemas de criar divisória dentro do quarto. Gostaria de saber também se a divisória precisa ser fechada até o teto ou se pode ser aberta sem atingir o teto, faltando em torno de 40 centímetros para atingir o teto, para a circulação de ar. E se na hora da TENEPS, mesmo estando alguém em meu quarto, não haverá problema, pois estarei dentro da divisória realizando a tarefa. Olha, o ideal seria você não mexer no seu quarto, não. Ou você faz um quarto especial para a TENEPS, ou faz a TENEPS no seu quarto do jeito que ele é. Esse negócio de fazer puxadinho dentro da base da pessoa, que é alcova blindada, isso não é o ideal, não. Não é bom. Divisória não é parede. Parede existe para uma hora dessa, pensa nisso. Eu não recomendo isso, não. Não é o ideal. Para mim, por exemplo, eu não faria uma coisa dessa. Segundo alguns ramos da filosofia hindu, e até mesmo da teosofia e gnose, é alegada a existência de certos corpos, ou shariras, no hinduísmo, ou seja, 3 além dos estudados pela conscienciologia. Além do mental soma, o corpo mental, existiria o corpo intuicional, o corpo búdico e, finalmente, a mônada. Qual a relação entre a mônada, desses pontos de vista, e o holossoma da consciência? Nós achamos o seguinte, você pode arranjar até mais corpos, você pode arranjar, em vez de 7, arranjar 70, como eu falo. É um processo de você fazer a duplicação das energias do holossoma. Isso é bobagem. O que interessa é o seguinte, existe, na verdade, são esses corpos que nós falamos. E mesmo assim, o energossoma, ele existe mais assim, efetivo nessa vida humana, depois não tem. Então o soma, o energossoma desaparece. Então você fica na base dos seus instintos, que é o processo do corpo dos desejos, que é o psicossoma, e fica na base do discernimento, que é o corpo mental. O resto, conversa fiada, é problema de orientalismo. Nós não admitimos isso, não. E achamos tudo boboca. Mônada, você pode chamar que o espírito, a consciência, a alma, a personalidade, o ego, o egão, tudo é mônada. Isso é questão de semântica, besteira.
Não vai por aí não. Veja bem, é o seguinte: use o mental soma, ou o nome que você queira, mas coloque o discernimento nessa história. Se você colocar o discernimento, a semântica fica, desse tamanhozinho. Está correta a afirmativa de que é um pouco mais difícil realizar uma assistência para membro da família nuclear? Não, existem os processos, né? Santo de casa tem mais dificuldade para fazer milagre. Pergunto isso, pois já notei que quando realizo assistência com pessoas que não conheço e relaciono os resultados das mesas com as que realizei em familiares, os que não são membros da família tiveram resultado mais positivo. O senhor poderia comentar? Não, aí deve ser porque não tem muita afinidade entre os membros da família. Me perdoa o mau jeito, mas é o óbvio. A primeira observação que nós temos que fazer é essa. Se o povo tem muita afinidade com você, eles vão receber energia e vão ter resultado. Mesmo a pessoa que tentando esconder, ela não vai conseguir. De modo que olha bem a afinidade que você tem com o seu povo da família, com quem você está mexendo. Olha bem isso. Poderia aprofundar a relação da identificação da sinalética parapsíquica com as sincronicidades? Olha, sincronicidade é um fenômeno que acontece por todo lado, toda parte, em todo lugar, com todo mundo, o tempo todo. Agora, o que se passa? É muito difícil fazer a identificação dessas sincronicidades. Então, se a pessoa desenvolve a sinalética parapsíquica, ela pode melhorar com o tempo. Principalmente se ela desenvolve bem o processo da energossomática, a parte da energia. Isso aí pode ajudá-la a desenvolver mais depressa e ela ficar mais atenta aos processos. Aquilo que eu estava falando da antena aqui atrás é o que interessa. Para a identificação da sinalética e de sincronicidade, antes de mais nada, precisa a pessoa estar antenada, abrir o olho. Faço o TENEPS há 2 anos. Vejo que a cada dia surge alguma faceta diferente que nos leva a observar cada vez mais essa maravilhosa experiência. Pergunto ao senhor se nossos pensenes durante os 50 minutos têm alguma influência no esboço elaborativo da TENEPS. Os pensenes, eles são importantíssimos. Por quê? Você usa pensene o tempo todo. Os pensenes é você. Tudo que você faz é pensene. Então, a TENEPS, com todo o trabalho assistencial, é montado o trabalho em cima da sua pensenidade. De modo que eu não sei aí o que você está querendo. Alguma influência no esboço elaborativo da TENEPS? Bolas, pensene tem influência em tudo. Veja bem o que é que você está pensando. Eu não entendi bem a sua pergunta. Agora, estou dando do ponto de vista geral. Então, isso serve para tudo. Olha bem. O melhor é você chegar naquilo que nós insistimos muito aqui, que é a retilinearidade, quer dizer, colocar um pensene retilíneo, ele reto, o tempo todo, sem desvio, mas de uma maneira cosmoética. Isso aumenta o equilíbrio, a harmonia e leva a pessoa para aquilo que nós estamos falando aqui, ontem, o sobrepairamento autolúcido, cosmoético, evolutivo, prioritário. Sim. Vai, Dulce. Você poderia falar um pouco sobre os princípios parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área da parapercepciologia? Ali na página 15, Principiologia. Principiologia? Qual que é que você quer? Os princípios parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área da parapercepciologia. Quais seriam, assim, esses princípios? Esse princípio de recuperação é tudo isso que eu estava falando de equilíbrio. Quanto mais equilíbrio você tem, você vai aumentar a sua lucidez. Aumentando a lucidez, você está recuperando os cons magnos, que é os megacons. Então, por exemplo, uma pessoa que é precipitada, uma pessoa que chega aqui e está falando com você, está assim. Então, o sistema neurovegetativo ainda não está assentado. Essa não tem jeito dela recuperar. Agora, vamos supor que ela chega, está tudo tranquilo, ela fala, pondera, escuta mais do que fala, faz verbação da vida dela. Então, essa sai de baixo, porque ela vai recuperar os cons melhor. Agora, por exemplo, a gente já nota que, às vezes,
Já tem rapaz aí com 15 anos que você já vê que já tem recuperação de conta muito séria. Por quê? Ele está muito compenetrado dentro daquilo que ele faz, não erra, mostra um nível de educação superior à média. Nós já temos gente na Sinvex desse jeito. Como é que fica? Agora, o que é interessante é o seguinte, a pessoa olha uma pessoa dessa, pensa que ela é um artista, né? Vai olhar, não tem nada de artista, é um verdadeiro cientista. Vem aqui mesmo tem o Antônio, que estava defendendo o verbete, ele defende o Antônio Augusto. Ele defendeu a situação com lógica, na cara de todo mundo, entupiu a boca de todo mundo aí. 15 anos, o que vocês querem? Agora, no nosso caso aqui de intermissivista, essa questão de cons magnos na área da parapercepciologia, em geral, isso se refere à própria aquisição de conhecimento no curso intermissivo. Mas não é isso, mas não é isso. É aquilo que a pessoa vive aqui, em matéria, por exemplo, começa tudo pela sinalética. Sinalética energética para a psíquica pessoal. Observa. É por aí. Então, a primeira coisa que tem contra isso, que é o máximo, é o casca-grossismo. Não pode ter casca-grossismo para a pessoa pensar numa coisa dela. O que é duro é o seguinte, você pode dividir as pessoas em casca-grossa e aquelas que estão predispostas a ficarem cada vez mais lúcidas. Se é o casca-grossa, não precisa estar falando em parapsiquismo, você não vai conseguir nada. Enquanto ele não admitir certas coisas, você está perdendo tempo. Está falando no deserto, atirando pedras para os suínos. Não tem outro jeito. Então o negócio é mesmo ver aqueles que já estão predispostos ao desenvolvimento, que é a maioria aqui hoje. Porque o problema todo é o seguinte, um casca grossa aqui, ou ele conserta ou deserta. Já teve gente que já apareceu aqui, que eu mesmo segui, a pessoa confessou, porque ela não conseguia superar o casca-grossismo. Então ela se sentia mal, não estava, entende? Um corpo estranho aqui dentro. Eu falei assim, não, eu entendo você. Se eu estivesse na sua condição, eu acho que eu também iria embora. E se a pessoa se despedindo? O que vai fazer? Agora, é uma pena, né? Dá vontade de você chegar, dar um banho debaixo do chuveiro com a pessoa, mexer uma opção de cor, colocar ela junto aí para trabalhar com você até ver, mas é que a pessoa não está disposta a isso. Agora, tem uma causa essas coisas de acontecer isso. Você tem uma ideia do que é? Há uma causa principal: medo. Agora, o pior da história é quando a pessoa chega e ela não confessa que ela está morrendo de medo. No caso, medo de consciência mesmo? É, medo do processo extrafísico, medo do vampiro. Aquilo que eu estava contando aí do vampiro. Entende? Isso aí é que é terrível. Agora, esses casos, por exemplo, eu não falo que é um medo, porque às vezes eu já tinha falado antes, não adiantou nada. Entrou aqui, saiu aqui. Agora, é duro. Entende? Ainda não dá para a gente fazer um IC antipedorreia. Entende como é que é? Ainda não dá. Mas eu acho que é uma coisa que vai funcionar, porque é uma das que vão ter mais fregueses. Tudo quanto é cliente. Vai ter um monte de cliente. Waldo. Homens e mulheres. Todo jeito. Waldo. Sim. Aqui. Você se referindo ao conflito, você falou fazer e depois falar. Poderia ampliar mais esse ponto? Como é que é sobre o conflito? Quando você respondeu Sim. uma pergunta sobre conflito, você falou fazer e depois falar. Sim, isso é a verbação. O problema todo é assim, a verbação, você primeiro constrói. Não fala nada daquilo que você está construindo. Quando ficar pronto, que você puder mostrar o seu trabalho, aí você fala. Isso é verbação, verbaciologia. Isso aí é muito sério, porque não tem jeito de você criar conflito com isso. Com o fato na mão, você mostrando a realidade daquilo que você fez, ninguém pode falar nada. Ou aceita o que você fez ou cai fora. Mas, e na tua experiência, você para construir,
Foi Você isso que eu fiz. Sim, mas tem algumas desde coisas... Rapazinho, aqui, desde rapazinho, ficar calado. Tá, mas tem algumas coisas que a gente tem que falar antes de fazer. Aí é quando você já está por cima da carne seca, já fez uma opção de coisa, já trabalhou, está maduro, já tem autodefesa para qualquer questionamento ou espada que eles venham contra você. Você já tem proteção, segurança, tem uma salvaguarda. Então isso aí muda tudo. Agora, geralmente, eu comecei a ter essa minha experiência aos 30 anos. Eu já tinha. Mas antes... Ou seja, até os 30... Agora hoje, aos 80 anos, eu não tenho mais nada, né? O que eu tinha que mostrar, eu já mostrei, a verbação já foi, aquilo que quiser muito bem, aquilo que não quiser tchau, fica para outra vida, a gente se encontra nas quebradas da evolução, nos próximos milênios, e fica por isso. Então é uma beleza a hora que você chega na terceira idade com alguma verbação. Eu falo alguma verbação porque sempre a gente consegue alguma coisa, se você trabalhou, se fez assistência. Entende? Agora, o que eu vejo hoje, por exemplo, isso aí, o que eu tinha que mostrar, eu já mostrei. Quem quiser vem, quem quiser não vem, eu não tenho mais nada para estar provando ou fazendo isso ou aquilo. Quem quiser está aí. Aqui tem 8 volumes, mas na realidade são 10. Já estão aí, o povo já está lendo aí, 10 volumes. São 9.000 páginas, ali já dá uma ideia. E outra coisa, eu não estou sozinho. Se falarem que eu sou doido, eu tenho mais 123 doidos comigo. Que estão por aqui. Não é isso? Ok. Você falou até os 30, então você foi se preparando, certo? Como é que é? Até os 30 anos você foi... Até os 30 anos, que é a fase preparatória. Ok. Você está entendendo? Sim. Agora, eu tive isso antes dos 30, mais ou menos dos 30, eu já sabia bem a situação. Mas agora, aos 14 anos, eu já tinha teoria disso. Eu já sabia o que eu ia fazer, o que eu queria, como é que era. Então, pensa bem o que eu não evitei de desvio, de perda de tempo, de energia, de oportunidade, de até perda de companhias. Eu evitei isso tudo. Eu usei e tirei partido de tudo, aproveitando até, vamos dizer, a minhoca do cimento. Valdo, e nessa fase preparatória, qual ela foi... a fase preparatória, nós falamos que vai até os 35, numa vida de 70. Agora, em pessoas, algumas vão começar a se preparar aos 40, outros aos 50 também. Não, tem aqueles que chegam atrasados, e tem aqueles que vêm antecipadamente. Mas mesmo assim vão se preparar. Ok. E você, nessa tua fase preparatória, qual que você achou que foi, ou quais são as dificuldades que a gente... A maior dificuldade que eu tinha no processo era o problema afetivo social. Que era um rapaz que tinha uma certa presença, jovem. Sim, você se referiu a isso. Trabalhava muito, liderava instituições de jovem, diabo, um monte de coisa. Aquilo então era um bom partido. Tudo quanto é moça, mulher, etc., diabo, queria oferecer almoço, jantar para mim, para arranjar um casamento, que é um negócio do casório. Isso aí me deu muito trabalho. Valdo, ou seja, coisa, eu não tinha família na ocasião. Mas nessa fase preparatória, então você era uma consciência transcendente. Então essa transcendência... Essa transcendência comigo, ela vem... O primeiro passo que eu tive, falando aqui, ó, consciência para você. Eu acho que foi aos 3 anos. Foi quando meu pai fez lá a rua na Avenida Olegário Maciel, 115, fez a casa, e a gente passou para lá. Não, 135, eu tinha 3 anos. Quando você diz essa transcendência também, que apresentou algumas dificuldades que você teve que superar. Eu falo para você porque naquela ocasião eu tinha muita assistência da monja. Agora, o que se passa? A hora que nós fomos nessa casa, tinha um pé lá de jatubá e coqueiro, porque lá tinha sido cemitério. Aí eu senti direitinho ela me falando: não se impressione que aqui foi cemitério, isso vai ajudar você a desenvolver o processo. Agora, para mim era um absurdo, eu não pude nem falar isso para os outros, mas eu entendi aquilo tudo. O que é engraçado é o seguinte: eu acho que alguma coisa dessa minha lucidez nessa idade foi devido a ela, porque a hora que fala o processo da telepatia dela para a gente, amplia
vamos dizer, lucidez, convicção, entendimento, recepção, tudo muda. Ok. Agora, eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu fui lá, que a casa estava sendo construída junto com meu pai. O meu pai foi arranjar um Ford 28, daquele de bigode. Ele entrou, então, o taxista, que era nosso amigo, que chamava Prego, e levou a gente até a casa. Aí o meu pai me solta lá e fala assim: ó, meu filho, essa é a sua casa, pode ir lá, faz o que você quiser. Você quer buscar lá os toquinhos ou qualquer coisa, vai lá, vê o que você faz. Ele então saiu, coitado, arrastando a perna dele com a bengala e foi ver se a casa estava sendo construída do jeito que precisava. Algum tempo depois, nós fomos, nos instalamos nessa casa. Essa casa me ajudou a deslanchar. Eu passei dali, dos 3 anos até os 12 anos, morando naquela casa. Valdo, o que eu tô pensando um pouquinho é quando você fala, uma dificuldade que você teve que passar é a própria transcendência. Então, o que acontece talvez com alguma consciência que é transcendência? A maioria passa por isso. Ela é engolida O parapsiquismo tem quando um vira preço. estrelismo, certo? O parapsiquismo tem um preço. Presta atenção. Se você entender isso, está tudo certo. Ele não vende bobs gratuitamente, sem mais nem menos. Ele vem com preço. Você tem que acertar o passo com o parapsiquismo para ele desenvolver o passo, os steps, sabe como é que é? O modo de agir. Tem que entrar numa linearidade pensênica. Coerência multidimensional. Isso. Valdo, e referente a isto, em outra questão, que personalidades intrafísicas você poderia nos colocar como exemplo de transcendentalismo? Transcendentalismo, aí depende. Nós temos que olhar a transcendentalidade, por exemplo, do Chico Xavier na Tacom. Temos que colocar a transcendentalidade do Origó, por exemplo, na questão de ectoplasmia. Em certas áreas, é isto. Temos que colocar, por exemplo, o processo de lucidez, por exemplo, do Jerônimo Candini, por exemplo, que eu conheci de perto. O outro é o Manuelzinho lá de, sabe? Lá também da minha terra, em Monte Carmelo. Valdo, tudo isso, essas pessoas eram transcendentais. Sim. Então, o verbete se refere ao transcendentalismo, né, no parapsiquismo e mas a gente com vai... assistencialidade, presta atenção. Sempre com esse foco. Porque não adianta você ter o parapsiquismo sem assistir os outros. Você não vai ter um parapsiquismo só para você. Isso seria egocentrismo infantil, bobo. Entendeu? Entendi. Valdo, e qual que se a gente falar, bom, nós, é inerente à consciência o transcendentalismo, que ele seja mínimo, você colocou médio... A maioria aí tem. Ok. Aqui, ó, a pessoa que chega aqui e começa a entender as nossas coisas, fica aqui que seja uma semana conosco, essa já tem indício de transcendentalismo. Senão ela não aguentaria nem uma semana. Eu estou dando uma semana. Ok. Valdo, e podemos falar então nessa questão que o serenão, em todas as manifestações dele, ele é transcendental ou é outra coisa? Não, é mais do que transcendental, né? E o que viria então além do transcendental? Ele é ultra, ele está além disso. Pelo seguinte, o que ele tem de diferente é aquilo que eu falo, que ele tem atributos de faculdades mentais que nós ainda não temos. A gente só adquire isso trabalhando muito na interassistencialidade, e ele já tem. E não adianta ele querer passar isso para a gente. Ele pode fazer um extrapolacionismo, mas você nem vai entender o que aconteceu. Você se sente muito bem com aquilo, tem um resultado muito positivo a respeito daquele esforço, mas fica nisso. Isso resolve. A gente tem que ter vivência, entender a vivência, para tirar partido, proveito daquilo, para que você caminhe, desenvolva, vá avante, entende? Produzindo, ultrapassando você. Que o processo nosso é sobrepujar os nossos trafares, é ultrapassar isso com trafor. Você entendeu a diferença? Agora, a transcendentalidade mais séria são os princípios básicos, que é a transcendentalidade, ela é composta dos princípios básicos da conscienciologia, a partir daquilo lá, o princípio da descrença. Se a pessoa começar a entender isso, tudo se encaixa.
E outra coisa, eu desafio, é o que eu desafio para as pessoas, esse que começa a falar à distância, eu faço, vem aqui, vem debater conosco, traga as suas argumentações para destruir o que nós estamos falando. O início do princípio do começo é a descrença e a experimentologia. Mas isso é início e o fim. Tudo é experimentologia. Você está entendendo? Tudo é experimentologia. Você não tem por onde fugir. É a vivência. Por isso que o princípio da descrença é tão importante. Por que que é? O povo sabe desse princípio da descrença desde a antiguidade. Você pensa que é a primeira vez que eu falo em princípio da descrença? Não. Já falei nisso em muitas vidas anteriores, não foi só eu, outras pessoas. Mas o que adianta? Ninguém entra nessa. Por quê? Através da crença, as pessoas dominam os outros. A religião, a filosofia, a própria ciência convencional é cheia de dogma. É crença. Crença científica, está cheio de dogma científico. Toda a nossa história foi nisso. Waldo, eu estou pensando assim, então, com as nossas experiências, nós vamos nos construindo, nós mesmos. Então, você falou, Serenão tem experiências, já tem outras experiências ou outra noção, experiência, vivência. Já lançou um livro que nós ainda chegamos lá. Perfeito, então vamos lá. Vamos supor, dentro de vários milênios, esse daqui é o colégio Serenão, tá? Todos serenões. Daí, cada um teria uma experiência própria, individual, em relação ao transcendentalismo desse nível, teria um comum? Mas lá na média da situação, tudo se equivale. Sim, teria um padrão comum. Não, raciocina. Na média das vivências, todas aquelas experiências diferentes se equivalem. Esse foi por aqui, esse outro por aqui, esse outro por aqui, esse outro por aqui. Todos vão se encontrar no fim, tudo do mesmo jeito. A lucidez final, maior, daquele nível de autolucidez, da serenologia é a mesma. Agora é lógico, são vários caminhos que chegam até lá. Entenda isso. Agora, por exemplo, aonde nós estamos chegando, principalmente vocês, por exemplo, nós fizemos o curso intermissivo. Esse nível, então, nós começamos a ficar tudo parecido uns com os outros. Antes, a diversificação era imensa. Atualmente, não. Nós já estamos, vamos dizer, na verdade, espelhando uns aos outros. Você está entendendo? Que a maioria precisa mais ou menos das mesmas coisas. Mas a crença também não nos levou a esse patamar de mais ou menos aqui, padrão? A crença começa pelo gato, cachorro. Começa por aí, é crença. Um cachorrinho que olhou você, gostou, pelo instinto dele, as energias que ele sentiu. Ele ficou crente, ele acha que você é o Deus da terra. E acabou. Ele te escolheu. É crença. Crença significa amor imperfeito. Então põe crença, amor imperfeito. Isso é um mega pensante em vocabulário. Waldo, e eu estou pensando assim, tá? O que eu entendo? Todos somos feitos de crenças. Agora, que essa crença seja mais patológica, ou seja, teriam crescendo das crenças onde ela é mais... Assim não, mas aí a hora que chega uma patologia, por exemplo, um serial killer, um homicida serial, esse está totalmente alterado, aí já alterou muita E qual coisa. que seria o serenão? Podemos falar que ele tem crenças também, só que muito mais... Não, mas já não é mais, né? O processo da crença perdeu a razão de ser, aí virou semântica. Mas ele aquilo que eu chamo de semântica, não tem mais razão. Convicção não é a mesma coisa que crença. O que nós queremos com o princípio da descrença é que a pessoa adquira convicção. Por exemplo, eu falo para você, eu confio nessa minha mão, ela tem 5 dedos. Não adianta você vir me falar que ela tem 6, ela tem 5. E eu conheço essa mão há muito tempo. Mas essa convicção vai ser relativa. Eu tenho convicção na minha mão direita, a destra. Waldo, a convicção do serenão é relativa também, porque ele vai experimentando. Lógico, mas não é isso, tem uma coisa pior. A da consciência também, a convicção dela é relativa, porque eu não sei o que acontece depois. A evolução é infinita. Para mim, a evolução vai sempre. Agora, não vem me perguntar o que acontece depois disso. Não. Tem um cara que me perguntou, insistiu durante um dia inteiro. Eu virei para ele e disse, não, você já pensou? Eu acho que nós fomos criados
e vamos virar. A hora que chega lá no processo da consciência livre, nós vamos criar um universo melhor do que esse. Aí o cara falou, não, até que tem lógica. Então eu vou começar a pensar nisso desde já. Falei assim, boa. Fazer um universo melhor do que esse. Você já pensou? Se melhorar tudo que você vê que tem na natureza para melhor. Isso aí, vamos fazer uma escola de consciência livre para juntar. O objetivo é esse. Vai ser um IC transcendente. Agora, a minha ideia é terrível para a pessoa pensar, pelo menos, eu sei. Terrível essa. Convicção relativa Coloca de só ponta. na sua cabeça isso. Crença e convicção são coisas totalmente diferentes. Eu estou pensando convicção relativa de ponta, então. É lógico. É a Verpon. No caso aí, Neo-Verpon. O professor poderia comentar o trabalho pesquisador e pioneiro da projeção, Sylvain Moudon. Olha, ele foi fora de série, é bom ver o livro dele, tudo, mas isso tudo também está ultrapassado. Qualquer coisa pode ver que tem os livros dele lá na biblioteca, e eu já falei muito sobre ele também, lá no livro Projeciologia. Em Neossinapsologia, página 15, poderia elucidar os neossinapses transcendentes derivadas das paraneossinapses? O caso todo é o seguinte: uma pessoa, ela adquire uma certa experiência nas vidas anteriores. Chega lá, nessa intermissão, ela começa a ter a noção daquilo e guarda aquelas situações. E começa a aplicar aquilo como mini peça do maxi-mecanismo assistencial durante a intermissão. Então, o que é que se passa? Ela vem para cá e às vezes tem retrocognição disso. E isso melhora as neossinapses nela. E são paraneossinapses. Uma coisa puxa a outra, é uma coisa óbvia. Em binomiologia, página 15, segunda e terceira linha, poderia ampliar os binômios. O binômio bastidores-ribalta. Bastidores-ribalta é o seguinte, por exemplo, a ribalta é isso aqui. Os bastidores é o que tem atrás disso, do ponto de vista de Dimener. Isso do ponto de vista físico, não estou falando isso fisicamente. Os bastidores bons mesmo, quem é que está aqui hoje? Quem é que apareceu? Quais são os visitantes extrafísicos? São os bastidores. Binômio cérebro e paracérebro. O cérebro é aquilo que está atrás da sua testa. O paracérebro é a sua consciência em si, aquela que caminha com o mental soma. E é o que interessa mais. Binômio para-microchip, ponteiro consciencial. É o que a gente falou aqui ontem. O para-microchip é aquilo que eles colocam para ver se melhora o macete que põe em você para você funcionar melhor e ficar com o ponteiro consciencial. Ponteiro consciencial é aquele ponteiro que aponta o norte da evolução na sua bússola como consciência. Você tem uma bússola na cabeça. Você vai para onde? Qual é o seu mater pensene? Qual a sua intenção? O que é que você deseja? Qual a sua meta? Qual o seu objetivo? Isso tudo tem um ponteiro que está marcando. Se o seu ponteiro é assim, ele não funciona. Você diverge, você perde tempo, perde oportunidade. Agora, se você é assim, está marcando o tempo todo, sua bússola está funcionando bem. Assisti no YouTube a tertúlia onde o senhor fala sobre o trancamento da mediunidade. Quais são os sintomas que uma pessoa pode observar para saber se sua mediunidade foi trancada? Se você, por exemplo, quer desenvolver as coisas e não consegue, você está tentando, vai, perde o fogo, não funciona, você vê que você está casca grossa mesmo não querendo, aí você vai ver. Tem gente que vê isso na hora. Há 11 anos raspei santo no candomblé, mas não concordava com a matança de animais e o egocentrismo dos ditos babalorixás. Depois comecei a frequentar centros espíritas. Como saberia que minha mediunidade está normal? Você domina os chakras. Por exemplo, se a gente mandar energia para você, você domina? Então, por exemplo, você está ouvindo isso aí? Se você estiver ouvindo, presta atenção. Eu vou agora mexer aqui com o aparador e vou mexer num chakra seu. Você vai me falar depois qual foi o chakra. Presta atenção. Foi um chakra. Agora preciso saber, você teria que falar para nós qual foi.
para saber. Se você percebeu isso, eu fiz a coisa mais fácil que tem. Mais fácil do que isso é só se colocasse a mão para a gente ver como é que ele sente no dedo. Já ouvi várias vezes que sou ectoplasta. Não achei muito material para pesquisa. Gostaria de saber mais detalhes sobre ectoplasmia. É bom você pegar e ver na enciclopédia com a palavra ectoplasma. Aí você vai ter muita noção da situação, tem muita coisa. E qualquer coisa, se você quiser aprofundar o processo, venha para a holoteca e vai ver os livros, inclusive o livro em inglês, alemão, até do Skrenschnotzen, para a gente ver. Charles Richer, tudo é processo de ectoplasmia. Sobre a questão do orientalismo, a Índia apresenta uma tradição bastante reconhecida sobre a questão do domínio das energias. Segundo pesquisadores, o yoga surgiu há cerca de 15 mil anos. Passou por uma fase de hermetismo e agora volta às graças do público. Como o senhor analisa a capacidade das técnicas de yoga contribuindo para o domínio das energias? Olha aí o livro para nós. Como o senhor analisa a condição da Índia enquanto possível berço da conscienciologia e projeciologia? A vovozinha, não é não. Qual a relação entre o yoga e a conscienciologia? Seria a conscienciologia um yoga racional ou a jnana yoga? Ih, esse aqui está boboca. Olha, você está perdoado que você só tem 24 anos, está muito boboca, está muito jejum. Espera aí que ela vai te dar uma dica. Olha, tem um livro que é do professor Jean-Pierre Bastiu, que é Globetrotter da Consciência, é da Yoga à Conscienciologia. Então você pode conseguir esse livro, tem a Epígrafe Livraria, vou te dar o telefone, 45 3525 0867, 3525 0867, tá? E também você pode pegar pelo Shopcons, que é o www.shopcons.com.br. Shop de loja, né? SHOPCONS. www.shopcons.com.br. Agora, só para esclarecer o nosso amigo de 24 anos, eu nunca fui fisicamente à Índia. Tive até convite, uma opção de coisa, tudo, não foi. Por quê? Eu fui extrafisicamente, vi o ambiente como é que era e desisti do processo. Eu não tenho tanta influência de indiano em nada do que eu tenho feito. E os processos nossos da conscienciologia vêm do curso intermissivo, que eles lá nem entendem o que é isso, nunca ouviram falar. De modo que tem nada a ver conosco. Agora, veja bem, porque o Jean-Pierre Bastiu foi que trouxe o yoga para o Brasil e levou também para a Itália. E hoje ele deixou isso tudo para poder trabalhar conosco, porque ele viu o alcance da história mais avançado. De que maneira o senhor faz a leitura da personalidade de pessoas públicas com quem não tem contato pessoal? Já houve casos em que fez uma avaliação e posteriormente se surpreendeu por ter se equivocado no diagnóstico da pessoa? Poderia citar algum caso? Não, meu processo é o seguinte: personalidade pública eu só analiso com arco voltaico. Senão eu não vou dar muito palpite. Palpite é a gente dar que eu vejo uma pessoa, eu posso entrar em contato com ela. Se ela está ao vivo na televisão, eu sou capaz de fazer o contato. Mas a gente não vai entrar nisso. Agora, tem até personalidade pública aí, que eu conheço, que está bem na política, que eu já fiz arco voltaico nele. Grandão, daí tem gente. Então isso tudo a gente sabe como é que é aquela pessoa, a sensibilidade que a pessoa tem com a situação, tudo isso não há dúvida. Agora, nesse meio, eu mesmo tenho alguns amigos que eu respeito muito, tem gente boa. Que a política também, que a gente aqui vive desancando com essas loucuras aí de corrupção que tem no Brasil, tem gente boa no meio disso também que está fazendo força. Esse, então, a gente tem que pôr à frente, chamar a atenção, o que vai fazer. Tem gente que até é muito incompreendido. Agora mesmo, tem um cara aí que mexe mais com o processo de criminalidade, que é o Datena. Ele foi a Brasília, recebeu lá uma homenagem, condecoração, etc. Tal, uma opção de coisa. Ele merece. O cara faz força, está tentando quantos anos que está fazendo aí e falando a verdade. Agora, a gente não pode recomendar o programa dele para todo mundo. Ele mesmo falou que o programa dele não é o ideal. Entende? Mas agora, a gente não pode recomendar para todo mundo, porque senão a pessoa não vai dormir de noite, né? Porque ela vai ver tanta coisa. Valdo, uma dúvida relacionada a essa questão da PROEX. Você criou aquela questão da fase preparatória executiva, né, de 35 para uma vida de 70 anos. Levando em consideração que a vida está aumentando aí, daqui a pouco a gente chega nos 100 anos. Sei, como é que mas fica eu a fase falo preparatória? 70, eu divido o processo da terceira idade.
A terceira idade começa aos 65. E a média do povo ainda é na base de 70, né? Tá, mas levando em consideração que isso com o tempo vai de fato aumentar. Não, se for aumentar, é só aumentar isso aí. Agora, a hora que aumentar a idade da pessoa, a longevidade, vai diminuir o período da preparação. Isso. É isso que é totalmente paradoxal. Entende? Entendi. Então, o problema é o seguinte, por enquanto vocês aproveitam que está em 35. O ano que vem a gente já vai apertar isso aí para 30, não é? Vamos por aí, assim nós vamos. Aí vai depender também do Lost com a Apex. Vamos ver o que ele acha. É o caminho. Eu confio em você. Você vai chegar no 120. Na página 17, na taxologia, você coloca aquelas 12 condições transcendentes. O consciencialismo, a partir de quando na escala evolutiva se poderia experimentar essa condição? Não, eu acho que nós já começamos a experimentar agora. Quem já tem uma consciência já tem uma noção do que existe. A gente não vai entender tudo, mas você já começa a vivenciar o processo. Agora, a gente vivencia principalmente do ponto de vista da telepatia com evoluciólogos e serenões. Você nota que tem uma diferença naquilo. É aí que entra o processo da faculdade mental. Mas não é isso. A maioria aqui é dessa massa aqui que faz esse povo que vai entender a consciência. Agora, o problema é o seguinte, é manter a lucidez ativa sobre esse processo, observando o que você passa, que você chega lá. Uma das nuances... Uma das nuances é aquilo que eu falo, que você, por exemplo, você esquece qual o nome de um assunto, no entanto, você conhece aquele assunto todo. Pictograficamente, você tem toda a imagem do processo. Você não lembra só do nome, é uma bobagem. Então, é a memória nominativa. Agora, aquela memória integral, mais séria, da essência do processo, aquela que é a conteudística, essa você não perdeu. Isso é o conscienciês. Então, eu acho que o conscienciês se baseia nisso. Isso aí é um dos fundamentos dele. Aquela rememoração em bloco também já seria isso, que você disso. Tudo já é consciência. Então, por exemplo, na hora que você descarta o vocábulo, entende? Que é o processo que eu vi falando aí da semântica, que a forma, o formalismo da situação, você fica com o conteúdo. A análise de conteúdo, nesse caso, é o mais importante. Nos fenômenos parapsíquicos, a análise de conteúdo é o espírito da coisa, é a essência de tudo, é o olho do furacão. Então a gente tem que pensar muito nisso. Agora, professor, é o seguinte, não fica achando que está distante de vocês, não. Eu comecei a falar de desperto, para começar, mas tem muito mais coisa que depois vem atrás disso. Eu só queria saber o quão perto está. Vocês vão esperar quem? Vocês vão esperar que só os evoluciólogos, quando chegar, que vão ter essas coisas? Não. O que vocês estão esperando? Vão lá. Você pensa que é só comer manga madura o tempo todo, ficar só por isso? Professor Valdo, aqui, professor Valdo, no ar, aqui, você pode esclarecer se o entendimento do conscienciês na prática pode ser o domínio da conflituosidade? É lógico. Mas isso aí, primeiro domina a conflituosidade, depois vai entender o que é. Não, mas faz parte do bloco? Faz parte, não há dúvida. Tá bem. Então, isso tudo que nós estamos falando lá para a turma lá do ECP2 é para começar, é para deslanchar. Eles vão chegar lá. Esse é o caminho. É um paradoxo a gente aprender a palavra, o conceito exato para expressar alguma coisa, que é o vocábulo perfeito. Você esquecer a palavra, mas você não esquece o conteúdo. Deixa tudo isso para ficar só com a cognição. Agora, por quê? Porque o conteúdo tem mais raízes. A palavra não, tem uma só. Claro, ele faz 1000 conotações, a palavra desaparece. Agora, é impressionante você pensar nisso. É interessante isso. Agora, a palavra, por exemplo, você pega uma palavra ônibus, uma palavra guarda-chuva, umbrella term, como se fala em inglês. Ela expressa um monte de coisas simultaneamente. Isso aí já é outro problema. Fica genérico demais, né, Valdo? É tudo muito genérico. Agora, o que eu vejo é o seguinte, Mauro. Quanto mais a pessoa estudar a lexicologia, melhor para tudo. Mesmo que ela tenha hipomnésia,
mesmo que ela tenha cada brancão mental desse tamanho, não interessa. É muito importante. Agora, uma outra questão que pode ter relação com isso que o Everton perguntou. Por exemplo, você aprende idiomas, você fala diversos idiomas, então quando se diz uma palavra aqui, já há uma espécie de tradução simultânea daquele diversos idiomas. Mas é a Aparecem 8 cerebral, sinônimos diferentes daquilo na sua cabeça. Agora, a coisa mais séria que tem, eu comecei a falar, que é muito importante a pessoa estudar lexicologia. Por quê? Eu pergunto, o que vocês acham? É o quê? O recheio Tudologia, da conteudística? O que é A isso? gente deve saber muito, estudar Dicionário muito cerebral? lexicologia para ficar livre dela. Entendi. Que aí Quer dizer, tem que tudologia, saber a palavra Esse exata. aqui é o mas negócio depois mais esquece. sério. Você ficar livre dela. Você vê que aquilo não tem importância. Interessa é análise conteudística. Mas tem que conhecer, né, Val? Lógico, aí é que eu Tem X. que saber tudo. Aqui, ó. Você tem que evoluir tendo um corpo humano. É a palavra, é a forma. É o corpo fole. Corpo fole. Você está precisando, não tem jeito. Isso é a forma, é o conteúdo. Claro, porque que ficou longe. Mas o conteúdo está aqui dentro. Como é que faz? Agora veja, isso tudo é o contorno. Agora, o poliglotismo Então o negócio é a isso, forma. é aquilo que eu falo. Estude bastante sexologia, para você ficar livre do sexo. Quanto mais você estudar e aprender a coisa, mais você fica livre daquilo. O Serenão foi começando, foi acumulando as coisas. Chega num certo ponto que não tem mais nada, já estudei tudo, já sei tudo que tem por aqui, não tem mais nada para me oferecer, vou embora. Está certo? Tem que esgotar, né? Tem que Esgotou. esgotar Isso é que chama exaustividade. Essa é a técnica da exaustividade. Agora veja, o cara perguntou, foi o mês passado aqui, Paulo, eu vi que tem tanta técnica nas coisas que você escreve. Qual é a técnica mais importante? A última que a gente vai deixar. Eu falei assim, bola, você ainda não viu? Exaustividade. Eu falei assim, é. Aí ele parou, pensou, você tem razão. Porque exaustividade é o fim, não é? Exaustivo. Não tem mais nada depois disso. Chegou a exaustão. Tudo que tinha, você já fez. Então, o que é o Serenão? Nada mais do que o rei da exaustividade. Tá certo? Esse é o Serenão. Eu apresento para vocês o rei da exaustividade. Vamos ver aqui quem é que é exaustivo nas coisas. Está caminhando para a serenologia. Vocês estão começando a ver, né? Agora, ó, o que é duro é o seguinte, eu faço um verbete aqui da enciclopédia. A primeira coisa que tem, conformática. Para o quê? Ficar livre disso. Entende? Agora vai caminhando com tudo. No fim tem argumentologia e no fim acabativa, que é para pôr o ponto final. Tudo tem lógica. Olha só, princípio, meio e fim. Agora a coisa mais séria aqui é argumentologia. Começa pela exemplologia, que é horrível o negócio. Agora, lá no fim, tem uma pergunta chata, o cara voltar. Você já vivenciou algumas conquistas específicas da consciência transcendente? Quais? Aí a gente coloca a pessoa no lugar. Olha o conteúdo. Tudo de caso pensado. 60 anos de praia. Gente, olha a lógica do que eu falo. Acabe comigo. O meu desafio é esse. Acabe com as minhas argumentações. Liquida comigo. É isso que vocês precisam. Eu confio em vocês. Nessa questão que o Everton levantou, do conscienciês, dentro do estudo até da lexicologia, a gente tem a ideia do lex, do termo, da definição, e antes disso vem o conceito, que é aquela noção, como você estava falando, né? A pessoa sabe tudo sobre aquilo, mas às vezes não lembra a palavra. Quer dizer, ela tem o conceito, que são as ideias essenciais daquele mas o conceito, aspecto. No caso, é que é o conteúdo, é a essência. Isso, então, isso que eu queria chegar. Quer dizer, o conscienciês... Conformática, eu coloco presta atenção, o com antes da forma. Conformática. Entendeu? Perfeito. Então a gente Primeiro pode falar... é o conteúdo, depois que vem a forma. Por quê? A forma, com o tempo, você elimina. Descarta. Então, na verdade, só para a gente entender, ver se é por aí, né? Por aproximação. Quer dizer, o conscienciês, a gente está trabalhando o tempo todo só com os conceitos. Quer dizer, não tem mais o termo, mas a gente consegue trocar os conceitos. Seria por aí? Não, e é por isso que eu falo. A existência do conscienciês, ela se torna lógica para você
A hora que você raciocina assim, descartando a forma, que é o que acontece. Agora veja, então conclusão dessa história toda. Nós temos linguagem, esse negócio todo, fazemos isso tudo para ficar livre da forma e começar a pensar no conteúdo. Agora, o conteúdo, o início da telepatia já é o início do conscienciês. Entendeu? Que é a passagem de uma pessoa para outra. O conteúdo que é o conceito, quer dizer, você transfere conceitos. A transmentação, isso já é o processo. Agora é o conceito. Agora eu, por exemplo, eu tenho a minha memória muito maior, a pictográfica, essencial, conceptual e, no caso, de conteudística, do que da forma. Aparentemente, vocês olham para mim, parece que eu sou doutor em matéria de sinônimo e antônimo. Não, eu ainda sou fraco nisso. Agora, na questão de conteúdo, eu sou mais forte. Agora, isso é uma das técnicas do Zé. Aquele negócio, eu precisava explicar isso aí ainda, fazer o verbete para o dicionário, foi o que ele pediu, foram as coisas dessas. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, por exemplo, o povo acha que eu sou ótimo em sou um lexicólogo. Não, ele tem um vocabulário filha da mãe. Não é assim que o povo acha? Eu não acho. Eu acho que sou muito fraco nisso. Agora, o meu problema é o arcabouço, a estrutura do problema desses conceitos todos se harmonizarem de baixo. Agora, veja, isso já é pensamento de consciência, isso já não é de consciência. Então, a melhor coisa que nós podemos ter aqui é pensar igual a consciência, não de consciência. Uma coisa muito engraçada é que falaram para Allan Kardec, não sei quem falou, né? Não sei. Falaram para Allan Kardec o seguinte: a hora que você tiver com um problema muito grande, pense como espírito desencarnado, esqueça que você é homem. Então ele escreveu isso, que isso aí era uma orientação que ele seguia dos espíritos. É a base de tudo, é a essência do processo. Por exemplo, muitas pessoas podem pensar com isso que pode, já que vai descartar a palavra, para que vai ser poliglota? Para que vai se esmerar? Mas tudo na vida é Entende? assim. Pensa Isso é que pode aquele fazer o caso salto. que o meu pai me deu a lição que eu não pude esquecer. Eu chego lá e o meu sapato tudo sujo, que eu estava brincando na lama. Aí ele chega e fala assim: meu filho, vai lavar esse sapato, você está sujando a casa de sua mãe. Você vai ter que limpar a casa, como é que fica isso? Eu falei assim: eu vou sujar, eu vou voltar lá daqui a pouco, vou sujar tudo de novo. Eu falei assim: então não faz mal. Então, ó, hoje você não almoça. Para que você vai almoçar? Se amanhã você vai ter fome de novo, não jantar você vai ter fome, então vamos deixar disso. Eu olhei para ele desconfiado, nunca mais pude esquecer a lição do meu pai, né? Então é justamente isso aí. A outra etapa... Agora, isso já foi nessa casa, eu devia ter uns 4, 5 anos por aí. Quando a gente está, então, desenvolvendo esses dicionários cerebrais, poliglótico, analógico e tal, você está simplesmente estendendo o campo para entrar o conteúdo das coisas. E o taquipsiquismo... Enriquecer o conteúdo. E enriquecer. E o processo é enriquecer. E o taquipsiquismo é também uma etapa para fazer processar. Isso com maior velocidade. Para processar, claro. Com maior velocidade. Sem isso não tem um processamento. Também senão não adianta. Tá. Agora, a hora que chega nisso, e a pessoa entendeu o taquipsiquismo, ela começa a viver daquele jeito, inevitavelmente ela vai pensar que tem uma coisa maior, que é a taquitimia. A hora que aquilo se estende para tudo que ela faz. Então aí, não é só pensar rápido, é agir rápido, sem errar, sem criar acidente. Então aí é que... E outra coisa, eu vivo combatendo a psicomotricidade, uma pessoa que fica escrava da psicomotricidade. Por quê? É o cerebelo, é um processo muscular. Você tem que acabar com a célula do músculo e pensar na célula do cérebro, que são os neurônios. Agora, você veja bem, a psicomotricidade chega num certo ponto que ela é engolida também. Entendeu? Pela taquitimia. Isso é impressionante. Agora o povo fica aí brigando. O que é o mais importante? É hemisfério esquerdo, hemisfério direito, tudo é besteira. O que interessa mesmo é o paracérebro que está dominando isso tudo. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, se essa coisa da tudologia e da exaustividade,
É para colocar o paracérebro funcionante em todas as suas possibilidades de parasinapses. Em todas as instâncias. Em todas as instâncias. Que aí ela fica pulsando, não tem nada paradinho, nada. Não deixa nada de fora. De fora. É para isso. Faça a confluência de tudo. É o que o Serenão faz. É aí que eu acho que tem o nó God que nós ainda não temos, aquele algo mais que a gente ainda não chega que ele tem do ponto de vista de junto ao paracérebro, que é do mental soma, que e sabe como é que é aí também que aquela resposta que você deu para ele, que no final, mesmo cada um pegando seu caminho, no final tudo vai se equivaler, porque vai estar o paracérebro todo não tem jeito. Utilizado. É o jeito. Professor Valdo. Sim. Dentro da paradoxologia, o poliglotismo não leva justamente ao consciência? Ele ajuda, mas não é o que resolve. Entende? O conscienciês, então, vai chegar num certo ponto que você vê que essa é a linguagem universal. Aquela que eles tentaram fazer de tudo quanto é jeito, que tentaram fazer isso com o latim, estão tentando agora com o inglês, tentaram com o esperanto. Tudo é bobagem, tudo é bobagem. Tudo é superficialidade. Agora, é um custo. Eu mesmo tive que defender no espiritismo esperando, uma opção de coisa que o povo era muito influenciado com aquilo. Mas eu achava, só isso tudo é besteira, hein? Isso é curso primário. É pré-maternal esse processo, tudo é besteira. Professor, você podia fazer, se é que existe alguma relação entre a pangrafia e o conscienciês? A pangrafia é a hora justamente que o fenômeno se transforma num processo atacadista. O conscienciês é o processo atacadista da linguagem. A pangrafia é o processo atacadista da fenomenologia. Se você começar a entender isso, você vai ver que tem sua relação. É alguma coisa parecida. Agora, o processo da interassistenciologia seria também o atacadismo da convivência. Mas, assim, na pangrafia, é do fenômeno que você diz, o atacadismo do fenômeno, são vários fenômenos simultâneos. Mas é preciso uma linguagem aí. De qualquer maneira... Sei, mas olha, a linguagem com o tempo é uma só. Que o fenômeno, se ele ocorre, ele ocorre igual para todo mundo. É isso que eu estou falando. Não adianta nada a forma. Vocês vão rodar, vocês vão ter que abrir mão da forma. Então me dá uma pena danada a hora que o povo é tudo viciado ou apaixonado pela literatura, por exemplo. Isso é bobagem. Porque estão mexendo demais com a forma. O artista, por exemplo, também é forma. A escultura. Eu sei que eu passei por isso, sei como é que é e tal. Agora, naquela ocasião, eu já fazia escultura e já falava, isso tudo aqui é besteira. É pro forma. Valdo, tem um Agora, ainda verbete... tem mais coisas assim, né? A hora, por exemplo, que a mulher renuncia à maternidade. Ela não quer saber mais de escultura. Ela não precisa esculpir o filho dela mais. Porque toda mãe é uma escultora de gente. Isso é terrível. Então, veja, é uma artista fora de série. Mas já era, né? Tadinha. Valdo, coitada. Naquele, como é que é, dona? Coitada. Valdo, tem um verbete que chama via expressa do pensamento, que tem relação muito grande com isso que você tem está algumas explicando. coisas disso. Tem? Tem. Via expressa. Porque tudo caminha para lá como se fosse uma infovia. O povo ficou danado da vida a hora que eu falei via expressa. Não queria que falasse disso. Por quê? A palavra via. E daí? Mas parece que depois entender. É uma via, uma rodovia. Por que os povos islâmicos não transcendem a sua condição de conflitos e guerras? Existe alguma comunidade extrafísica que os assiste? Sim, tem, mas é que você sabe. A pessoa fanática sai de baixo. Eles estão entre os mais fanáticos que tem na Terra. Quem ganha deles tem outros fanáticos, chamam-se judeus. É o panjudaísmo, é mais antigo, né? Mas tudo é primo, está tudo a mesma família. São das pessoas mais fanáticas que tem na Terra. Quando o senhor respondeu, a maior prova que tem é o seguinte: os Estados Unidos saiu do Iraque, eles estão começando a matar tudo do mesmo jeito, do jeito que era, até com mais gente. Agora, depois que eles saíram, não dá mais para condenar os Estados Unidos que estava lá. Agora o problema é deles. Quer dizer, tudo é a família brigando entre si. E sem advogado. Tudo na base da bala. Ou
matando a si próprios. Quer dizer, suicídio matador. É o que eles fazem, é o suicídio matador. Quando o senhor respondeu a pergunta sobre trancamento e fez o teste da varredura à distância, senti meu coração acelerar e uma energia no peito que se espalhou pelo corpo. Não foi nada disso. Você vê que você está fraco demais. Você sentiu a sua emoção. É o nosso amigo que está falando. Eu mandei para o seu fronto chakra. Você percebeu, né? Percebeu, né? Agora, não foi eu que mandei, não. Foi o enumerador que falou, manda para o fronto chakra dele. Porque o fronto chakra é importante no caso dele. Agora, ele sentiu o coração, tal, coitado. Ele viu a energia. Você precisa fazer força. Você está dominado ainda pelas bobagens antigas. Tem que superar isso. Estuda o processo. Qualquer coisa são as dinâmicas e a complementar para você. Você vai desenvolver mais depressa. Val. I want to come back to the words. Is it possible that we speak with words? Eu não estou ouvindo nada. Como é que é? I want to come back to words. When we speak with words, should it be possible that it takes lots of energy, and when you go on telepathic, you don't need so much energy, so it is more it's more economic? What I want to say is, my thoughts are, we are talking about telepathy and speaking with words. Eu não sei se entendi a questão bem, mas ele está confuso para explicar. Parece que ele quer falar o processo da telepatia. Não, era da... Você quer falar alguma coisa? Ele perguntou se falar com palavras gasta mais energia do que falar telepaticamente. É lógico. Mas aí depende da pessoa. O caso todo é o seguinte: the case is that if the consciousness is with some level of development, of evolution, that consciousness dominates both conditions, the telepathic and to talk. You understand? Do you want to know if there is more energy from Earth in the telepathic process? What I want to know is if you need more energy when you take words. So when you just go on in communication. Look, that kind of energy is gross, is rudimentary, is superficial, is secondary. The thing is that the big one, laryngo chakra is secundário. Basicamente ele queria saber se há mais evidência de energia anímica no processo telepático. Como é que é? Mais evidência de energia anímica no processo telepático, se você usa mais energia anímica. A energia anímica, isso aí varia. Tudo é animismo se você for pensar assim. A coisa mais séria que tem é a transcendência daquilo que tem pela lucidez da consciência. Agora, se ela é mais lúcida, não interessa de um modo ou de outro, ela sai bem. Entende? É o domínio da situação. Você comentou uma vez que a questão do idioma chinês, possivelmente o pessoal, quando for ressomar lá, uma das tarefas sérias que vai ser a renovação do idioma chinês, devido à complexidade hoje que é o idioma. Que isso... Então a fase infantil é super importante. Como? A fase infantil. Lá. Para poder... A maioria da fase infantil é importantíssima. Eu vi isso como Zé Filho. Sim. Por isso que eu dei muito valor para a minha infância. E é o que me consertou. Me ajudou em tudo. Do input para poder depois... Então, mas você... Não é todo mundo teve uma infância igual a minha. No entanto, foi uma infância no interior, pobre, caindo aos pedaços, aquele negócio todo, cheio de problema, muita gente morrendo, muita ignorância. No entanto, foi positivíssima para mim. Mas você comentou que uma das renovações grandes que serão necessárias lá, uma das que será necessária, é justamente alguma mudança no idioma chinês, porque do jeito que ele está, fica muito difícil
de trabalhar mas com eles já ele. estão fazendo isso, né? Já estão dando muito valor para inglês, né? Igual a gente. Sim. E você estava mostrando, nós estávamos no carro aí essa semana, eu estava mostrando para eles. Você chega em certo lugar aqui em Foz, você olha, só tem letreiro em inglês, tudo quanto é lá. 4, 5, 6 empresas, tudo só com nome em inglês. Se aqui é assim, pensa bem na China, como é que está, por causa do dinheiro. Então, mas aí eu queria cruzar com duas informações. Uma é essa que o idioma chinês ele já tem um processo pictográfico maior. Então já se aproximaria um pouco mais do Mas agora o problema é esse, com o idioma chinês, e ele vendo a situação dos outros idiomas, a pessoa cresce mais. Ele vai ter mais abordagem pictográfica grande, atacadista. Então, mas se o chinês, por um lado, tem isso, o que vai ser necessário modificar nele? Você comentou dessa renovação que tem que ser feita dentro do idioma. É eles se abrirem mais para o mundo, porque o chinês sempre foi muito fechado. Mas você olha bem, eles estiveram na América e não apareceram com aquilo. Tinham lá as caravelas superiores da povo que teve aqui. E nada disso eles fizeram, eles não desenvolveram nada. Sim, mas você comentou... Eles têm que sair disso. Sim, mas eles estão começando aí o a chinês sair. em si, pessoa chinês, quer dizer, cultura chinês. Mas você comentou uma vez que o idioma chinês apresentava alguns problemas Sim, do ponto de ele vista apresenta. gramatical. Mas perante o Ocidente, eles sabem disso. É tanto que eles não colocam nada em chinês, põem Made in China. Eles não são bobos. Ó, essa minha camisa está escrita aqui, Made in China. Não tem por onde fugir. São vivos. O comercial e o industrial muda essas coisas todas. Há interesse econômico financeiro. Vai mudar tudo. Eles têm vários alfabetos também. O que é bom lá no processo dos chineses, que eles vão aproveitar, é que a turma é boa de energia. Isso é importantíssimo. A base de tudo é energia. A gente que você tem no cosmos para se manifestar é a EC, energia consciencial. É a gente para tudo. Então, como é que fica? Agora, é bacana a gente notar, né? A consciência é feminina. A gente também é feminina, que é a energia. Não é isso? Eu aqui tenho mais mulher do que homem, quer dizer, eu estou no lugar certo. Tudo feminino. Viva a fêmea, não é isso? Fêmea. É. Fazer o quê? Tudo nasceu da fêmea, quer dizer, todo mundo aqui nasceu de fêmea, então não tem jeito. O negócio é esse. Chercher la femme. Você, naquele verbete bloqueio zero, sobre os bloqueios corticais e tudo mais, eu sei que cada caso é um caso, mas uma cirurgia cerebral, qual é um tempo assim que ela pode causar um bloqueio ou uma interferência ainda na pessoa? Aí varia, né? Depende do que é a cirurgia, né? Mas não é isso, mano. Tem coisa pior ainda em matéria de bloqueio. Uma coisa que faça no pâncreas, por exemplo, é um problemão. Claro. E não é no cérebro. Então, o caso é que a gente tem que ver. Porque tem gente que às vezes faz cirurgia no cérebro e não acontece nada. O meu caso. Ele supera tudo, pois é. O que você acha? Não, mas não é isso. Olha só o que aconteceu com o nosso amigo Muscoff, Sérgio. Aquele é o top, para eu dar exemplo aqui, que muita gente conheceu. Ele tinha um tumor cerebral. O caso dele é uma dessoma, né, Valdo? Mas aqui, na continuidade de atividade intelectual, por exemplo, desenvolvimento mas ele de tudo tinha que aquilo você e ele faz. estava lúcido, com uma lucidez extraordinária. Eu conversei com ele na época que ele tinha esse processo. Sim, mas ele eu falo, é impressionante, Valdo, o negócio dele era brabo. eu falo no caso assim, da matéria física, qual que é um tempo útil para ela se recompor, para aquilo, porque não dá para fazer milagre. Tem aquela dona, por exemplo, teve aquele AVC que escreveu aquele livro que eu falei aqui. Aquilo lá é um negócio sério. Ela é especialista em neurociência. Então ela começou a falar qual foi aquele negócio dela, de um lado da outra. Aquela cientista que... Mas veja, ali é só um processo cerebral. Mas ela mostrou a superação da situação, como é que era e tal. Mas aquilo é muito superficial.
Extrafisicamente a coisa é muito mais séria, né? Eu penso. É o paracérebro, domina isso tudo. Falou com o paracérebro, a água parou, o resto tudo fica secundário. É o que manda. Agora, de modo geral, o que mais nós temos aí? O que ficou obscuro? Alguma coisa que a gente pode clarear? Nós ainda temos 8 minutos, não é isso? Não sei se você já abordou isso aqui. Na fatologia, na primeira página, no final da primeira linha da fatologia, a construção dos contextos. Os contextos existenciais transcendentes. Não, eu falei isso aí logo no início. O problema todo é o seguinte: nós temos que olhar naquilo que nós temos na vida ordinária de todo dia, o que é transcendente, que vai durar mais tempo, e aquilo que vai durar menos tempo. E a gente começar a dar valor para aquilo que seja mais durável, que seja mais duradouro. Então, isso é que é o contexto existencial transcendente. Qual é esse contexto? Tudo aquilo que deriva, por exemplo, da energia consciencial é desse contexto. Então, os fenômenos parapsíquicos, tudo aquilo que tem efeito, que vem de fenômeno parapsíquico, também é importante aí no caso. Então, se você for notar, o que é que não tem raiz extrafísica? Tudo tem. Se tudo tem raiz extrafísica, você vai notar então que a maioria dos contextos existenciais pode ter relação com o processo evolutivo transcendente. Agora, o problema é ver cada caso, o que a pessoa precisa, o que ela carece, qual entende? A fissura que ela apresenta. Mas aqui você comenta essa construção, né? O que a gente pode fazer? É a construção, você tem que começar a ver isso e acumular o que seja bom. Que é o problema, por exemplo, o estudo do conscienciograma é tudo baseado nisso. A linha do conscienciograma é toda baseada numa construção do contexto existencial transcendente assistencial. Se você for olhar, tudo é baseado nisso. Agora, olha, conscienciograma é um primeiro abordagem, tá certo? Mas e a consciência terapia? Ela ainda é mais prática, objetiva, dentro de certas coisas. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Agora, lá pelas tantas, quando entra o problema, por exemplo, da PROEX, do convívio, etc., já passa lá para a sua área, lá da APEX. Aí já é um grupo caro, já está funcionando junto. A situação já ficou um pouco mais complexa dentro da vida humana. Agora, o que eu penso é o seguinte: do jeito que nós temos hoje, qualquer um pode entender o que nós estamos falando. Se ele tiver um pouquinho de boa vontade para estudar, ele vai entender o que a gente está dizendo. Se entender, eles acabam caminhando para isso. Os detalhes vêm com o tempo. E outra coisa, a enciclopédia hoje pode esclarecer muito detalhe que ficou pelo caminho. Esse é um jeito, é uma saída. A gente estuda por aí. Agora, todos esses verbetes trazem algum aspecto que às vezes ainda não foi tocado diretamente. E isso então pode ser tocado agora, né? Aqui, por exemplo, as categorias de consciência transcendente que eu falo, são muitas aqui que já tem. O inversor nós já temos, tenepsista a gente tem, epicom a gente tem, proexista é sua turma, ser desperto, a turma já está começando a funcionar. Então, como é que nós vamos? Agora, a mesma coisa, essas condições transcendentes aí que a gente tocou no assunto. Aqui também tem muita coisa para a pessoa pensar. Fala até na mega euforização aqui. Agora aqui, ó, a pararracionalidade, a transcendência da subcerebrologia. É sair daqui de baixo, caminhar para o processo que é em cima. Agora, Valdo, aqui você citou a caracterologia, o item 4, consciência praxista completista. Existe algum indicador externo que a gente possa olhar como estudo de caso e identificar, não, aquela pessoa já é um completista? Por exemplo, Epicom a gente sabe pelo trabalho que está fazendo. A hora que vê o acúmulo de trabalho que ela tem, o acervo que ela já apresenta, aí é o processo da verbação, vê o que ela faz. Agora, o problema é o seguinte: há umas coisas aí, Rocha, muito
sutis que se tornam graves. Você nunca pode saber, e às vezes a própria pessoa também está em dúvida, se aquilo que você observa, e ela também já chegou à conclusão, que ela completou o serviço, se é a completude mesmo ou se ainda falta alguma coisa. Então, nesse ponto, cada caso você tem que ver com a pessoa como é que é, analisar todos os processos dos trafores e dos aportes que ela tem e ver se corresponde àquilo que se espera disso que nós falamos como completismo. Tem que examinar isso aí, não tem saída para isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte: uma pessoa é completista, então você pergunta para ela o seguinte: qual é a sua mega GESCOM? Essa pergunta eu acho que é cretiníssima e muito oportuna. Você não acha? Qual é a sua mega GESCOM? Por aí você vê. Agora você examina a peça, examina o cara ou a cara, vê o nível que ela tem, a capacidade que ela tem. Se aquela mega GESCOM está mais ou menos no mesmo plano. Se não estiver, é um completismo murcho, está xoxo. A pessoa ainda não conseguiu tudo. Entende? Como eu falo, aquela tem uma palavra dessa que é um murcho com xoxo. É o murchoxo. Entendeu? Ainda não é aquilo que se espera dela. Não. Nós aguardamos coisa melhor do que isso. Não é a Brastemp, é Electrolux. Entendeu? Então, como é que fica? Agora, o que eu vejo é o seguinte: se a gente começa a raciocinar por aí com lógica, a gente chega a ilustrar essas condições todas que nós estamos falando aqui. E o processo da transcendência fica mais óbvio. Isso é que interessa. Gente, eu agradeço muito a paciência de vocês e vamos ver. Tomorrow é o outro dia, né? Vamos partir para tomorrow. Tá certo? Muitas graças. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 112 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 15 perguntas online, 43 votos presenciais e 5 votos online. Hoje os recados são da Daiane sobre a Escola do Parapsiquismo, o Loche sobre Semana e Balanço Existencial, João Paulo sobre o curso com Sincobaia, o Geraldo sobre a CIP e o Rui sobre o curso Higiene Consciencial. Alô. Pessoal, boa tarde. Meu convite vai para aquelas pessoas que querem ou estão interessadas no desenvolvimento parapsíquico. Para isso, nós temos aqui no CAEC a Escola de Parapsiquismo. O que é isso? É um programa cheio de atividades que ocorrem ao longo de um ano. Entre essas atividades, nós temos aquelas que são fixas, que iniciam agora em janeiro, já no dia 4 a 8 de janeiro, e depois existem as atividades optativas. Entre essas, a gente poderia citar o curso acoplamentar, os laboratórios de autopesquisa e as dinâmicas parapsíquicas. E o aluno ele pode montar o seu programa de desenvolvimento parapsíquico conforme a sua disponibilidade. Só para dar uma ideia, esse módulo 1, que ocorre agora, começa no dia 4, ele é voltado ao autodiagnóstico. Então, o aluno, ele passa por uma bateria de entrevistas com o EPICOM, ele faz campos energéticos para tentar chegar nesse autodiagnóstico. E depois ele trabalha em outras atividades. Em julho, o módulo é autocriticidade. E em dezembro, encerra com interassistencialidade. Nós temos somente 5 vagas. Então, quem tiver interesse, basta ir entrar em contato com a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de divulgar o curso Higiene Consciencial, Conquistando a Homeostase no Microuniverso Consciencial, curso que será realizado no dia 2 e 3 de fevereiro,
Esse curso vai ser realizado na OIC, na Organização Internacional de Conscienciologia, e entre os temas que serão abordados estão a identificação dos pertúrbios mais comuns das consciências pré-serononas, a compreensão dos mecanismos de autoassédio, aplicações aí práticas, né, da higiene consciencial, algumas técnicas, principalmente técnicas de autorrefutaciologia, na depuração de distorções, de autodistorções cognitivas, e o curso também contará com uma dinâmica de campo, cujo objetivo é a asepsia intraconsciencial e a identificação do padrão homeostático de referência. Aos interessados, pode se dirigir à secretaria do CAEC, lá também tem um folder do curso, e podem ser feitas também as inscrições por lá mesmo. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Gostaríamos aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, cuja proposta é ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua vida, levantando todos os seus acertos, erros, conquistas, realizações, desde o nascimento até os dias de hoje. E a partir daí, poder estabelecer um plano de ação, objetivando a melhor performance dentro da própria Proexis. Considerando aí essas novidades referentes à desperticidade, a possibilidade do alcance em 3 anos, o balanço é um ótimo momento para que a pessoa possa elaborar com profundidade essa proposta de alcançar a desperticidade em 3 anos. O curso ocorrerá entre os dias 18 e 21 de fevereiro, agora, próximo ano, 2012, no período do carnaval. Vai de sábado de carnaval até terça-feira de carnaval. Vale ressaltar que é a 10ª edição, ou seja, uma década de ocorrência do balanço existencial. Então, conto com a participação de todos vocês aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis, no Discernimento. Obrigado e até mais. Boa tarde. Esse vai ser o último aviso com relação ao Consim Cobaia, o primeiro de 2012, que vai ser no dia 3. Vai ser o último aviso porque só tem mais uma vaga. Então, se você está se planejando participar desse curso, então é a última vaga. As inscrições estão abertas na recepção. O curso vai acontecer no dia 3 de janeiro. 3 de janeiro. Então, quem quiser participar e pegar essa última vaga, as inscrições são aqui na recepção do CEEC. Obrigado. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que convidamos para a fundação da Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, a CIP, dia 29 de dezembro, quinta-feira, às 19h30. Local, Salão de Eventos do Discernimento. Obrigado e contamos com a presença de todos, ok? E o verbete para amanhã será autoconquista, a especialidade autoevoluciologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.